Olá, eu sou a Dani do Belezura Atelier. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma nécessaire utilizando um bloco que já foi dado aqui no canal, uma flor em 3D. Esse bloco é bem interessante de ser feito e dá um efeito muito bom. Então, bora fazer? Bem-vindos de volta ao canal Belezura Atelier. Se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações que toda semana tem vídeo. Então vamos ao passo a passo. Para fazer essa nécessaire, nós vamos utilizar um bloco que já fizemos aqui no canal, a flor em 3D. Eu vou deixar o link aqui para você poder acessar. Então eu vou falar rapidamente, porque se você ficar com dúvida em alguma coisa, volta no vídeo que eu vou deixar na descrição. Aqui estão os moldes, o molde da pétala, o miolo e a parte do quilting. Para fazer a flor, eu gosto de fazer no freezer paper, porque eu recorto no freezer paper, colo no avesso do tecido, o tecido aqui tá duplo, tá? E aí eu nem tiro o papel, eu já costuro em volta, deixo uma abertura aqui para eu poder virar. Mas se você não tem o freezer paper, não tem problema, a gente tira o molde no acetato e risca e costura em cima do risco. Então são 4 pétalas, tá? Então tá aqui, eu vou tirar um para vocês verem. Esse freezer paper você pode reutilizar por várias vezes, enquanto ele estiver colando você pode utilizar. Tá vendo? Aqui eu costurei em volta. Aí você vai recortar com uma tesoura de picote, né? Vai ficar assim. E você vai virar para o lado direito e passar ferro para deixar ele bem direitinho. E o miolo, nós vamos passar também mesma coisa. Passar para o freezer paper, colar no tecido e costurar em volta, ó. Aqui tá costurado já. E aí eu vou picotar aqui em volta. E vou fazer um corte aqui em uma das partes do miolo e vou virar para o lado direito. Ele vai ficar assim. Vamos lá, agora para fazer essa parte. Aqui vou fazer invertido, tá? Então o centro vai ficar azul e esses triângulos vão ficar lilás. Então eu vou cortar um quadrado de 11 e 4 quadradinhos de 6 centímetros. A minha margem de costura está calibrada para dar meio centímetro. Se a sua máquina estiver calibrada para 0,75 centímetros, então nós vamos cortar aqui com 11,5 e aqui com 6,5. Eu vou pegar cada quadradinho desse de 6 centímetros e vou riscar a diagonal. Eu vou usar uma lixa para não escorregar o tecido, tá? Vou riscar a diagonal, vou fazer isso nas 4 partes. Aí eu vou posicionar aqui no quadrado e vou costurar aqui em cima da linha. E vou cortar esse excesso para cá. Ele vai ficar assim, ó. Eu corto esse excesso para cá. E vou fazer isso, ó, os dois lados opostos primeiro. E depois eu passo a ferro e depois vou fazer os outros dois. Esta parte que sobra aqui, que é o excesso, nós podemos costurar também, vamos ficar com quadradinhos assim, ó, que você pode utilizar para fazer outro bloco ou em outro lugar, para não ter desperdício, né? Nós podemos fazer um catavento. Então esse bloco se constrói dessa forma. Depois de construído esse bloco, nós vamos encontrar o meio aqui. Então aqui eu risquei, tá? Risquei uma linha aqui e uma linha aqui. Vou pegar esta parte. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu pus um pouquinho de plumante aqui e aí eu coloquei um alfinete aqui para segurar um pouquinho o plumante, para ficar mais gordinho, tá? Mas aqui eu não vou colocar plumante, tá? Então aqui tá a linha do meio, então eu vou posicionar aqui, ó, até chegar aqui na beiradinha, vou posicionar as pétalas aqui. Ó, note que tá pegando aqui nas duas linhas, tá? E vou posicionar todas essas pétalas. Certo? Posicionadas as pétalas, nós vamos posicionar esse círculo que é o miolo, bem no centro, e vou passar uma costura prendendo tudo. Você pode passar essa costura à mão ou à máquina, né?
como eu gosto de costurar a mão, então eu vou costurar a mão para prender as pétalas. Depois de presa aqui pelo miolo, nós vamos riscar o círculo de 4,5 aqui, que é o quilting. E vou passar um alinhavo aqui. Você pode fazer 1 ou 2 alinhavos. Esse círculo tem 4,5 e esse aqui tem 6. Fazendo dessa forma, se você colocou o plumante aqui, para ficar gordinho aqui a pétala, aí vai segurar aqui mais na ponta, ok? Agora, eu vou tirar o molde da necessaire, que tá aqui no material de apoio, tá? E aí, ó, essa parte aqui da frente, eu sei que eu tenho que crescer aqui, duas partes, né? Então, eu cortei aqui 2 pedacinhos, aqui tem 8 por 11, tá? E ele tá bem maior do que o modelo, tá? Mas depois eu ainda vou colocar a manta, fazer um quilting, depois eu acerto com este molde. Então, esta aqui é a parte da frente. A parte de trás eu peguei os triângulos desse bloco aqui do quadrado, que nós fizemos, para aplicar, né? Não sobraram esses pedacinhos, então eu montei o catavento e cortei tirinha de 2,5 aqui para ir acrescentando, até ele ficar com 11 centímetros. Então, eu coloquei 2 bordas, essa azul e essa outra. E também cortei pedacinhos de 8 de largura e vou emendar aqui. Aqui eu já coloquei a manta, já fiz um quilting e com o molde eu centralizei ele, né? Fiz uma linha de centro aqui e aí eu risquei. Agora eu vou acertar aqui. Acertei as partes. Agora eu vou preparar a lateral com o quilting também, né? Então eu vou quiltar só com a manta. Eu podia ter quiltado a manta e o forro, né? Você pode fazer o quilting com a manta e o forro junto, tá? Aqui eu não fiz, então vou ter que recortar e passar uma costura de segurança. Mas a lateral, você pode quiltar o tecido, a manta e o forro para preparar a lateral. E vamos recortar com o molde. E eu vou providenciar o zíper. O zíper pode ser de 25 centímetros, tá? Eu vou pegar zíper de metro, de 25 centímetros, e vamos precisar de viés para fazer o acabamento. Tá? Tem vídeo aqui no canal que explica como fazer esse viés. Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui então eu preparei a lateral, tecido, manta e forro, e fiz um quilting e acertei com o molde. A parte da frente e de trás eu coloquei o forro e passei uma costura de segurança, porque eu não coloquei o forro para quiltar. Mas você pode fazer quiltando com o forro, tá? Tô com um zíper aqui de 25 centímetros e o viés que eu preparei aqui de 4 centímetros para fazer o acabamento. Aqui eu vou marcar 1,5 centímetro nas duas partes, né, para eu colocar o zíper. Então eu vou pegar uma das partes e vou posicionar o zíper aqui, ó. Então, os dentinhos do zíper tá para cá, na marca, e eu vou passar uma costura de segurança aqui. Depois de passar da costura de segurança, eu vou virar essa parte para cá. Eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, uma curva. Eu vou passar uma costura de segurança prendendo desde aqui, desse alfinete, dessa marcação até ali. E aí eu vou prender esse zíper aqui, até aqui. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado aqui. Tá? Vou colocar a cremalheira do zíper aqui no alfinete, vou passar a costura de segurança e vou virar. Preparei aqui as duas partes do zíper, estão aplicadas com a costura de segurança. Agora, nós vamos pegar aqui a lateral e vou colocar o viés aqui e aqui, já vou aplicar o viés. Coloquei o viés aqui nas pontas da lateral e achei o meio. Agora eu achei o meio aqui nas peças e vou encaixar o meio com o meio aqui e vou alfinetar e passar uma costura de segurança. Quando você for alfinetar, só tem que prestar atenção aqui no final, porque ele vai parar aqui 1 centímetro antes de chegar aqui no final, tá? Ele tá um centímetro recuado.
Então essa curva aqui tem que fazer bem direitinho, tá? Senão ele fica torto. Eu vou passar costura de segurança agora e vou fazer para o outro lado a mesma coisa. Agora eu vou colocar o viés aqui primeiro e depois aqui. E depois eu vou colocar o cursor e fazer um acabamento no zíper. E aí fica pronta a bolsinha. Apliquei aqui o viés, tá? Eu ainda tenho que fechar. E aí eu tenho que colocar ele direitinho e alinhavar para poder fechar, tá? Mas a dica aqui é você alfinetar aqui o viés bem direitinho. Aqui na curva coloca bastante alfinete e costura por este lado. Aqui eu costurei e aí eu não tiro o alfinete. Eu costuro aqui com o alfinete mesmo, porque daí fica certo. Outra coisa é que eu coloco as pétalas da flor presas aqui para eu não costurá-las. Quando eu estiver passando essa costura, para eu não prender a pétala, tá? Depois que você costurou o viés aqui, aí é só tirar os alfinetes, virar o viés e aí fazer o fechamento, que pode ser a mão ou a máquina, tá? Fazendo isso, o que está faltando agora? Está faltando colocar o viés aqui em cima, tá? Mas eu tenho que estar com esse acabado primeiro. Aqui eu finalizei com o acabamento à mão, coloquei aqui o viés. Então, essa parte aqui, a gente vai colocar a parte que o zíper tá recuado aqui na pontinha, inteiro. Vou deixar um pedacinho do viés aqui para poder virar. Agora aqui no final, eu deixei o zíper aqui na marcação sem costurar. Eu levantei esse zíper, então eu fui até a marcação e depois eu costurei só esse pedacinho. Por que isso? Porque aqui eu tenho que fazer a dobrinha do viés aqui. E aí, se eu costurar o zíper inteiro aqui, vai me atrapalhar, tá? Só por isso. Então, a gente vai fazer a dobrinha aqui direitinho. Quando você for colocar o viés aqui por cima, aí você já pode deitar o zíper aqui, ó. Tá? Fica assim. Depois eu vou colocar o cursor aqui e vou fazer um acabamento aqui, uma capinha. Vou cortar um paninho e fazer uma capinha aqui. Então aqui ó, eu vou colocar o acabamento do zíper. Então eu coloco essa parte que eu preguei o zíper e vou acertar a pontinha dele. Acertando a pontinha, eu vou colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu pego, encaixo um lado com esse Vzinho aqui, ó, virado, né? Encaixo um lado, aí eu vou encaixar o outro e vou ajeitar ele fazendo com que as duas partes entrem ao mesmo tempo. Ó, eu volto ele um pouquinho e coloco ele reto. Aí eu vou empurrar ele, ó. Empurro essa cremalheira e seguro o cursor aqui no meio, aí ele entra facilmente. Vale lembrar que é bom você usar zíper de boa qualidade, tá? Eu sempre uso esse zíper da YKK. As melhores bolsas usam esse tipo de zíper, tá? Aí eu coloco o cursor aqui e verifico se tá tudo certo. Essa capinha, eu cortei um retalhinho de 5 por 7. Fiz uma dobrinha de 1 centímetro nos dois lados, dobrei e costurei. Esse zíper, ele tem 3 centímetros de largura. Então, eu deixei aqui um vão de 3 centímetros e um pouquinho mais, um milímetro a mais. Aí, eu vou virar pro lado direito. Reforça a costura, tá? No começo e no final aqui, para não desmanchar. Pronto. Aí eu vou encaixar aqui, deixando todas as costuras para baixo. Certo? Agora é só costurar aqui em volta para prender. E aí, se você quiser, você pode colocar um botãozinho ou um fuxico aqui para enfeitar. Certo? Então, assim vai ficar necessário, olha. Um lado com um bloco de catavento e aqui usando a flor em 3D.
Gostaram de fazer a necessaire? Curta o vídeo e compartilhe com quem gosta de fazer patchwork e costura criativa. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, ok? Tchau e até a próxima!